Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar agora o número e o objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 4 e o objeto de conhecimento, América Anglo-Saxônica, com detalhamento Canadá, espaço industrial urbano. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Então, nossa aula é sobre o Canadá e nada mais justo do que começarmos verificando um pouco sobre esse local. Então, aqui nós vamos verificar quais são as terras que compõem esse território. O Canadá, ele é um país que ele vai ser dividido em 10 províncias e 3 territórios. E aqui a gente consegue observar essas províncias. Então, Terra Nova e Labrador, Quebec, Ontário, Manitoba, Alberta, Colômbia Britânica, Nunavut, que é inclusive a última província a ser criada dentro do Canadá. Depois a gente tem os territórios do Noroeste e o território de Yukon também aparecendo para vocês. Então, o Canadá, similar ao que a gente já estudou com os Estados Unidos, também tem a sua ida desde aqui do Oceano Atlântico e vai seguir até chegar ao Oceano Pacífico. E é claro, como vocês já podem observar, parte desse território, olha só, estão cobertos de neve. E é justamente por isso que faz com que essas regiões tenham uma menor densidade demográfica, então menor população ocupando esse território. A gente vai ter também no Canadá, como a gente vai já verificar, que algumas partes, como a província de Quebec, aqui em destaque para vocês, ela vai ter mais influência da cultura francesa. Enquanto aqui do outro lado do Canadá, na Colômbia Britânica, por exemplo, a gente vai ter uma maior presença da cultura e da identificação dos britânicos, ok? Dos anglo-saxões que a gente vai ter nesse território. Por quê? O Canadá é um dos países que é bilíngue, né? Ele vai ter 2 idiomas oficiais. Existem muitos outros dialetos que são falados devido às multietnicidades que tem dentro do país, porque vários povos acabam compondo esse território que é o Canadá. Então, a gente vai agora começar a estudar um pouco mais dessas informações desse país. Então, as características do Canadá é que é o maior país do mundo, ou o maior país do continente americano, tá? Ele vai ser o segundo maior do mundo após a Rússia. O Canadá, ele tem 9.984.670 quilômetros quadrados, ok? Enquanto a Rússia, que é o maior país, tem pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, aí o primeiro e o segundo país em maior território. A gente verifica, de acordo com o IBGE de 2022, que os canadenses chegam a 39.929.902 habitantes. Mas a gente pode verificar que, apesar dessa população, 38 milhões, temos um território muito grande, né? Mais de 9 milhões de território. Faz com que seja considerado um país de baixa densidade demográfica, apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente começa verificando essas informações do Canadá, que é um país considerado país de primeiro mundo, é um país que hoje está ali entre as 10 maiores economias, e a gente verifica que é um país que é pouco populoso, pouco povoado, na verdade. A gente vai já verificar que existem áreas do país que vão ter maior concentração populacional e outras, devido ao clima, devido ao relevo, vão ter baixa densidade. E aí a gente verifica essa média de 4 habitantes por quilômetro quadrado. E novamente a gente traz para vocês o mapa do Canadá. O mapa do Canadá é só para a gente localizar corretamente. Então aí o Canadá, suas 10 províncias, seus 3 territórios, banhado de um lado, do lado leste, pelo Oceano Atlântico e banhado aqui, pelo outro lado, pelo Oceano Pacífico. Temos aí a visualização de todo esse território em verde. Vão ser partes que vão compor o Canadá. E aí ele é vizinho, então, dos Estados Unidos,
Então, ao sul do Canadá tem a fronteira com os Estados Unidos e ali, aqui também ao noroeste, nós vamos ter aí o Alasca, que também pertence aos Estados Unidos. Então, aí do outro lado é toda a outra extensão do Canadá vai fazer fronteira marítima. E ao lado do Canadá, ali na região nordeste, mais ou menos, a gente vai encontrar a ilha da Groenlândia, né? A maior ilha do mundo, que pertence aí à Dinamarca. Então, essas são as primeiras informações que a gente traz para vocês do Canadá. Para a gente poder conseguir compreender melhor como é que ocorre essa ocupação, como é que são as atividades desenvolvidas dentro desse país, a gente já verificou que ele tem ali uma relação terrestre com os Estados Unidos. E ele vai ser um dos principais parceiros comerciais, fugiu a palavra. Um dos principais parceiros comerciais do Canadá é os Estados Unidos. Inclusive, ali durante um período, foi através dos investimentos massivos na indústria canadense que fez com que esse setor se desenvolvesse e hoje acabe ali devolvendo grande parte do que é produzido, devolvendo não, né? Retornando como mercadoria para os Estados Unidos, é produzido ali também no Canadá. A gente vai verificar agora informações da população. Quem é que compõe, quais são os grupos que propõem estão ali compondo, aonde eles estão concentrados, ok? E a gente vai verificar que a gente vai encontrar principalmente ali descendentes de britânicos e franceses. Olha só, grande parte do território do Canadá, ele está em áreas de alta latitude. Latitude, vocês devem lembrar que faz relação com as linhas, né, ali dos paralelos. Então, quando eu tenho ali a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo do Polar Ártico, quanto mais próximo ao polo, quanto maior essa latitude, mais baixas são as temperaturas e isso acaba dificultando a fixação humana. Então, grande parte do território do Canadá não vai haver essa fixação humana. Existem grupos, né, étnicos que estão adaptados a viver durante parte do ano nessas localidades, mas não ocupam ao longo do ano inteiro, então faz com que haja uma baixa densidade demográfica nessas áreas. Quais são, então, os locais aonde a população do Canadá vai estar mais concentrada? É na região dos Grandes Lagos e no Vale do Rio São Lourenço. Se a gente pensar no mapa, essas áreas são justamente as áreas de fronteira com os Estados Unidos. E também são áreas ali que já desceu um pouco em relação à latitude. Então, ali são áreas que vão ter um clima um pouco, né, mais quentinho, com temperaturas mais amenas. Mas ainda assim, o Canadá ele vai predominar, né, clima mais frio. As principais cidades do Canadá, Toronto, Montreal, Quebec e Ottawa, que são justamente essas áreas de concentração populacional. E onde tem população, também tem atividade econômica. Então, as atividades urbanas dessa região acabam fazendo com que haja uma maior concentração populacional nessas áreas. E aí a gente já parte para o mapa justamente para verificar essa informação. Então, eu vou ter aqui esses círculos em verde. Quanto maior é o número de habitantes de cada localidade. E a gente falou que aqui, olha só, a região dos Grandes Lagos e do Vale do Rio São Lourenço é que vão concentrar a maior população. E esses dados de 2018, tá? Então a gente já observa, olha só, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, eles vão ter ali uma maior concentração populacional justamente devido à disponibilidade de emprego, às atividades que são desenvolvidas e também ali a questão das atividades, dos serviços e um clima mais ameno da região. Mas ainda assim, nós temos aqui essa parte do sul do Canadá, em Winnipeg, Vancouver, Edmonton, Calgary, Regina, também são áreas em que vai haver uma maior concentração populacional do Canadá. Então, aí a gente verifica maior população encontrada na região de Toronto, mais de 5 milhões de pessoas nessa área. Mas se vocês analisarem bem o mapa comigo, vocês vão ver que a linha aqui, ó,
do sul do Canadá é onde acaba se concentrando a maior população. O que eu tenho a ver? O que faz eu perceber isso? Eu vou estar com os Estados Unidos, olha só, Estados Unidos bem aqui embaixo, né, nessa linha, parte dessa linha, com o Canadá. Então, a maior parte da população do Canadá está próxima à fronteira com os Estados Unidos. A população do Canadá, ela é uma população jovem, é uma população mais velha, é uma população que está aí cada vez mais em crescimento, ou uma população que está começando aquele processo de decréscimo populacional? E a gente vai verificar que é uma população que está necessitando de imigrantes, porque é uma população que já atingiu o seu auge e acaba necessitando de mão de obra, de população economicamente ativa para fazer parte do seu mercado de trabalho, porque algumas áreas, algumas funções, trabalhos não têm trabalhadores, eles acabam investindo ali em políticas de imigração para o seu país. Mas vamos verificar como está atualmente a questão da estrutura demográfica do Canadá. A gente verifica que é uma alta proporção de idosos na população e isso vai refletir diretamente, né, na saúde. Isso quer dizer que saúde, alimentação, educação e trabalho existem e ocorrem de forma adequada à sua população. Isso faz com que cada vez mais a população envelheça com saúde. Então, cada vez vai aumentar o número de idosos, que é um cenário muito comum na Europa, nos Estados Unidos, em alguns países asiáticos, como a China e o Japão. A expectativa de vida do canadense é de em torno de 82 anos para as mulheres e de 79 anos para os homens. E cerca de 19% da população canadense tem mais de 65 anos. Então, olha só, a gente verifica que a população do Canadá está cada vez mais idosa. Então, é uma população que não está se renovando. E a gente vê isso, olha lá, na taxa de fertilidade. No Canadá, por mulher, 1,5 filhos. Então, aí a gente já sabe que a inserção da mulher no mercado de trabalho fez com que se diminuísse esses índices de números de filho por mulher. Então, mais vezes a mulher estaria inserida, não quer abrir mão da sua carreira para investir na família. Do mesmo jeito, muitos homens também não querem constituir uma família para poder fazer com que a sua carreira tenha mais sucesso. Então, cada vez mais a mulher também começa a ter este pensamento e faz com que o número de filhos se reduza. Se tem menos crianças nascendo, menor acaba sendo essa população. E é por isso que acaba tendo esses incentivos do governo canadense em fazer de que haja uma maior migração de populações que tenham certos critérios atendidos a irem para esse país. Então, está faltando uma mão de obra para um determinado setor, na informática, na área da saúde, na construção civil, e eles incentivam trabalhadores que tenham essa qualificação a irem para lá. Isso faz com que haja um estímulo. Inclusive, o Brasil todo ano acaba acontecendo processos de seleção para brasileiros irem para lá, para estudar, seja o idioma ou seja realizar uma graduação, para investir já numa possível mão de obra no futuro. Então ali o Brasil e o Canadá têm boas relações diplomáticas e acaba sendo maior o número a cada ano de brasileiros indo morar nesse país. E a gente verifica agora um pouco desse processo da migração. O baixo crescimento natural da população, né? Ou seja, vai resultar numa escassez da mão de obra que eu já apresentei para vocês, e isso faz com que o governo acabe criando facilidades para a entrada de mão de obra que falta no seu país. No entanto, é importante destacar que vão existir restrições. Não é qualquer pessoa, eu quero ir para o Canadá porque lá está faltando gente, eu vou conseguir emprego lá. Não. Qual é a tua profissão? E quantos anos tu tem? Porque dependendo da tua profissão, você vai ter um tempo de mercado de trabalho. Então, o Canadá, o governo vai analisar essas informações. Então, não é porque, não, o Canadá está precisando de gente, estou indo para lá. Então, o Canadá, ele facilita a sua imigração desde que você atenda esses critérios. Qual é a sua profissão e qual é a sua idade. Então, eles acabam dando preferência para esses profissionais que têm essa qualificação e que justamente falta mão de obra naquele setor, ok?
Então, aí, esse fato da estrutura demográfica do Canadá, a população envelhecendo cada vez mais e não se renovando, faz com que eles queiram incentivar a ida de cada vez mais imigrantes para o seu país, desde que atenda esse critério, que a sua qualificação, ou você se gradua lá, faz uma faculdade lá, procure cursos para se especializar lá e acaba conseguindo aí sim um trabalho nesse mercado. Mas se você não atende esses critérios, a sua ida é mais vista, acho melhor você ser um turista no Canadá. Seguindo, a gente vai falar agora sobre etnias e línguas. Assim como o Brasil, o Canadá também é composto por diversos povos que a gente vai analisar um pouquinho agora. Os principais serão os descendentes de franceses e britânicos. É até por isso que a gente tem aí o inglês como idioma oficial que perdurou durante muitos anos e depois, mais recentemente, a gente vai verificar que o francês foi adotado também como um segundo idioma oficial. Tanto que certas províncias do Canadá se fala muito mais o francês, quase toda a população fala francês e não inglês. Enquanto em outras você vai ouvir muito mais o inglês, cerca de 70% da população do Canadá vai falar o inglês. Mas na província de Quebec, por exemplo, é muito maior a cultura e a identidade francesa, né, com o francês, do que com o inglês. Mas eles vão ser compostos por um grupo étnico muito, múltiplo. Então, indígenas, diversos povos indígenas formavam o Canadá, os europeus, os franceses e os britânicos principalmente, mas a gente tem alemães, escoceses, irlandeses que vão fazer parte desse grupo, os inuites, asiáticos, ali principalmente da China e outras regiões da China, como o Cantão, também vão estar envolvidos na composição étnica e muitos países latino-americanos vão estar também hoje compondo a população do Canadá. A gente vai verificar, por exemplo, que cerca de 20% da população do Canadá é composta por algum outro grupo étnico que não seja do próprio Canadá. E a gente verifica aí um pouquinho sobre as províncias, as línguas neste mapa. Olha só, eu tenho aí a distribuição, tudo em verde. A gente vai ter um pouquinho, uma grande parte da população falando o inglês. Quanto mais escuro, maior a presença do inglês sendo falado. Então a gente vê ali, na Terra Nova, Labrador, aqui na Ilha Príncipe Eduardo, Nova Escócia, a predominância do idioma do inglês é maior, mas a gente vê também em Colômbia Britânica, Alberta, lá no território de Yukon, aqui também na outra região de Ontário, Manitoba e Saskatchewan, também vai ter aí o inglês. E a gente tem aqui essa curiosidade não, né? Até porque a França fez parte da colonização, mas esse território aí bem no meio acaba sendo muito maior a presença da língua materna francesa do que o inglês, ok? E aí a gente continua falando da diversidade cultural e linguística no Canadá. A população vai ser composta por diversos grupos étnico-culturais, como eu já apresentei para vocês, e a gente tem aí também a presença dos povos nativos, as comunidades indígenas que fazem parte das primeiras nações, os inuites que vão fazer parte dos primeiros povos, que também vão trazer ali uma ascendência para essa população e também tem aí a sua importância na história do Canadá. Aí, como eu já estou destacando para vocês que o inglês e o francês são os dois idiomas oficiais do Canadá. Isso porque os principais colonizadores, portanto os descendentes, vão predominar dos britânicos e dos franceses. Interessante colocar para vocês que foi no ano de 1969 que o Canadá que se tornou começou a adotar o francês como língua oficial. Isso devido aos movimentos separatistas que surgiram no Canadá, justamente por causa dessa identidade relacionada à França, a sua população de ascendência. Então, a população ali da região de Quebec, principalmente, ela tem essa ligação com a cultura francesa e
queria que tivesse mais autonomia, mais soberania no seu território. E a gente verifica, aí como eu também já trouxe para vocês, que 21,9% da população do Canadá é composta por imigrantes de todos os continentes. Então, ali 20% da população do Canadá vem de outros lugares. Para a gente entender, assim, verificar um pouco mais dessa informação do inglês, agora trazendo para o inglês, é tão importante nos dias de hoje, a gente vai conversar aqui com o professor da língua inglesa, o professor Ademir, que vai trazer um pouco para a gente dessa noção da expansão do inglês ao redor do mundo. Hello, eu sou o professor Ademir Ribeiro, professor de língua inglesa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo. Alguns aspectos muito importantes, historicamente importantes, contribuíram para esse momento. O primeiro aspecto é a colonização britânica, né, por várias partes do planeta, e quando um país coloniza uma outra área, um dos primeiros aspectos que ele impõe é a sua língua. Então, aquela língua local acaba sendo deixada de lado, sendo utilizada ali pelos falantes locais, mas com o passar do tempo, essa língua atrelada ao poder econômico, ao poder cultural, que está ali, né, colonizando, acaba se sobrepondo a essa língua local, então acaba sendo língua principal daquela região. O Reino Unido acaba se espalhando pelo mundo todo, colonizando várias regiões e levando consigo aí a língua, impondo a língua inglesa como a língua daquela localidade. Aí, com o passar do tempo, né, nos outros séculos, continuou esse mesmo processo também de colonização, mas ele se intensificou durante a Revolução Industrial. A Inglaterra explorando muito mais essas regiões e aumentando ali o comércio, que aumenta também a utilização da língua. E, claro, a língua inglesa, então, acaba se tornando cada vez mais importante nessas regiões onde o Reino Unido está colonizando. E aí a gente chega num outro tipo de revolução, que é a revolução tecnológica. A revolução tecnológica, então, ela coloca já não mais o Reino Unido, mas os Estados Unidos como centro desse debate, como centro exportador desse produto, né? Então, todo o material relacionado à tecnologia vem dos Estados Unidos. A cultura americana sendo espalhada pelo mundo através e utilizando a língua inglesa. Então, todos os filmes, todas as séries, elas têm a língua inglesa ali sendo utilizada como língua principal. Isso também ajuda nesse processo de expansão da língua. E aí, por fim, né, ali no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos, então, a efetivação mesmo dos Estados Unidos como uma superpotência, e aí a gente viveu décadas, né, sobre o domínio dos Estados Unidos, impondo aí poder, né, o seu poder econômico, poder cultural. Todos esses elementos contribuíram, então, para a língua inglesa ser a língua mais falada no mundo. Então a gente verifica aí que o inglês ele não vai estar ali, né, somente Estados Unidos e Canadá, muitos outros países. O próprio Reino Unido, que fez a sua colonização ao redor do mundo, levou esse idioma e hoje ele acaba sendo um dos mais falados em nosso planeta. Falando agora um pouquinho de outro povo que faz parte do Canadá, a gente fala sobre os Inuits, né, e a sua questão da autonomia. Os Inuits são mais conhecidos, né, como os esquimós, os povos esquimós, e eles vão estar localizados ali no norte do Canadá. E eles conseguiram, né, ter autonomia de um próprio território, que é o território de Nunavut, isso apenas no ano de 1999. Isso porque o povo queria fazer justamente preservar a sua cultura, o seu modo de vida, que é muito diferente da população urbana. E aí a gente começa falando justamente de como surgiu essa necessidade de um território para os Inuits. E a gente começa falando sobre os movimentos separatistas. E a gente traz justamente o Nunavut, que é um território no extremo norte do Canadá, onde essa população, eles alegavam ter pouca autonomia e representatividade política. Então, eles queriam, né, ali se separar territorialmente. E acabaram, então, que chegaram num acordo e criaram o Nunavut, que significa, na língua, né, do povo Inuit, nossa terra, na língua Inuktitut. Representa ali um marco na história do Inuit e do Canadá. Então, em 1º de abril de 1999, o Nunavut se tornou o mais novo território do Canadá. E a gente vê agora a localização desse território. Então, ali é o norte do Canadá, ali nas regiões, também ali na parte mais ártica do seu território. Então, é o território mais setentrional. O segundo movimento separatista que a gente vai falar agora, que é justamente dos franceses, que é o movimento separatista de
Quebec. É uma província onde é forte a herança francesa e eles reivindicam que não há uma maior representatividade deles como franceses, descendentes de franceses. E eles fizeram ali naquela província onde é muito mais forte a presença dessa origem, então eles resolveram fazer referendos, plebiscitos para escutar a população se eles eram contra ou a favor de Quebec se separar, ter sua própria autonomia. E em ambos os referendos, em 1980 e 1995, vocês estão observando aí ao lado, há um gráfico justamente dos resultados. Em 80, 60% da população de Quebec era contra a separação e apenas 40% a favor. No entanto, 15 anos depois esse referendo se repetiu, houve uma grande diminuição aí nos contras, né? Caiu para 50,3%. No entanto, ainda é a maioria que resolveu não separar o seu território. E a gente vai começar agora saindo um pouco da questão populacional e vamos começar a falar da economia do Canadá. Aqui essas imagens já trazem para vocês os primeiros detalhes da economia, que é forte. Então, ali a imagem do caminhão carregado de madeira é justamente uma das atividades mais fortes do Canadá, que é a extração das madeiras. É um dos países, é o país principal, por exemplo, na produção de papel. Ele acaba distribuindo ali, fornecendo papel para o mundo inteiro. Fora isso, nós temos ainda a agricultura altamente mecanizada, nós temos a produção de petróleo e também a inovação das indústrias cada vez mais tecnológicas. Então, aqui para vocês um pequeno resumo quanto à economia do Canadá. A gente tem a exploração da madeira, devido à presença da floresta boreal. Nós verificamos na aula que ali, aquela região do Canadá, ela é fortemente predomina, né, a floresta boreal, então ali os pinheiros principalmente. Então é o principal setor extrativista, caracterizado pela predominância da floresta de coníferas. No entanto, o Canadá ele possui uma legislação, uma fiscalização ambiental muito forte para que essas áreas que foram desmatadas sejam reflorestadas de forma contínua. O país acaba sendo líder na produção madeireira certificada para a celulose, que é a matéria-prima do papel. Na agricultura vai se destacar os cereais e frutas, que são cultivados na região das pradarias e na planície do Rio São Lourenço. No entanto, ela acaba sendo ali áreas bem limitadas por causa da presença do permafrost. Permafrost é o solo congelado, então não tem como fazer cultivo naquele tipo de solo, mesmo no verão. E ainda a gente tem a atividade da criação intensiva de gado sendo destacada no Canadá. E a gente percebe agora, então, no mapa a distribuição dessas atividades. A gente vai verificar por cores, tá? Então, a gente tem aí na cor amarela, a região das terras não cultivadas, justamente por causa do permafrost, que é esse solo congelado. É tão frio nessa região que o solo não descongela, então ele se torna não cultivável. E aí nessa parte toda verde vocês vão verificar a presença da área de floresta, então a extração da madeira. A gente tem aqui nessa região a parte da agricultura, na área central, nas planícies centrais do Canadá, então a gente vai ter cultivo de cereais, o trigo principalmente, outros tipos de cereais e também o desenvolvimento da pecuária. E aqui nessa região nós também temos a policultura e a pecuária leiteira. E aí a gente passa a falar agora sobre a indústria, né? Outra parte da economia do Canadá, e a gente vai trazer para vocês em 3 regiões. A principal região é o Sudeste, onde está essa concentração industrial, que é justamente ali na área de maior concentração populacional, que é a região dos Grandes Lagos e do Vale do Rio São Lourenço. Ela é caracterizada ali por um eficiente transporte que vai incluir ferrovias, rodovias e vias marítimas fluviais e também a dos lagos a lacustre. Já na região oeste, que é ali na região de Vancouver, vão se destacar as indústrias da siderurgia, metalurgia, papel e celulose. Fechando, a gente vai falar da região central, que vai envolver Winnipeg, Calgary e Edmonton, que vão trazer indústrias secundárias, mas voltadas ali para a transformação de recursos naturais e produtos agropecuários. E a gente vai para o mapa novamente identificar essas regiões. Então, aqui, onde estão as setinhas agora, eu vou ter aqui essa região de desenvolvimento econômico e também aí é onde fica localizada o fluxo marítimo São Lourenço e Grandes Lagos. Eu vou ter aqui nessa região Toronto e Montreal, que vão ser regiões de desenvolvimento da indústria, Winnipeg,
Edmonton e a região de Vancouver, que vão trazer para a gente essas atividades econômicas. E fechando a questão da economia, eu trago para vocês o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que é o NAFTA, que está desde a década de 1990 funcionando com Canadá, Estados Unidos e México, justamente buscando ali diminuir as barreiras alfandegárias e facilitar o acordo entre esses países. Esse acordo ele foi renovado no ano de 2018 e mudou de nome. Ele passou a se chamar, né, trazendo os nomes mesmo dos países, Estados Unidos, México e Canadá, ou o USMCA. E aí, qual é o objetivo dessa transformação? Era justamente fazer uma revisão dos objetivos do NAFTA de 1990, fazendo com que esses acordos comerciais entre esses três países fossem renovados e justamente pudessem eliminar ou reduzir as tarifas alfandegárias, as barreiras comerciais, fazer com que houvesse ali um estímulo ao desenvolvimento do mercado de trabalho no seu próprio país. A gente teve ali um problema entre Estados Unidos e México, onde a população a indústria do Canadá, a indústria dos Estados Unidos buscava mão de obra no México porque era muito mais barata devido a uma menor questão de direitos trabalhistas. Aí com essa revisão, né, desse acordo econômico, a população tem que ser ali a mão de obra mesmo do seu país, fazendo com que os outros países ali tenham que reinventar a sua economia e diversificar as suas atividades econômicas. Aqui finalizamos a nossa aula de Geografia.